Hoje eu quero falar sobre o papel do pai em relação aos filhos e o papel dos filhos em relação aos pais. E eu quero ler com você a carta de Paulo aos Efésios. Vamos começar lendo esse texto. Eu tenho certeza que de alguma maneira você vai ser edificado, encorajado, porque ser pai é uma tarefa difícil. Difícil. Mas a Bíblia Sagrada tem princípios espirituais para que nós tenhamos famílias abençoadas. Amém? Paulo, o apóstolo, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 1, ele diz assim, eu vou ler na tradução Revista e Atualizada. Filhos, quantos filhos temos aqui nessa manhã? Primeira palavra, obedecei a vossos pais. Filhos, vou falar de novo. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quem honra o pai e a mãe vive muito. E Paulo também fala para os pais, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, porque tem pai que irrita o filho. Tem pai que irrita, e hoje eu vou falar 8 coisas que irritam um filho. Mas não irrita seus filhos, pais, mas criai-os na disciplina e na ademoestação do Senhor. Diga amém. Depois dessa palavra nós vamos ter aí uma homenagem aos pais, nós vamos ter também as crianças participando, depois nós vamos ter uma lembrança também para os pais. Mas antes eu quero trazer essa palavra sobre o papel do pai em relação aos filhos e o papel dos filhos em relação aos pais. Então, viu, pai, não é só para você não, só que serve para a mamãe também e para os filhos também, ou seja, serve para todo mundo, ninguém escapa aqui. Eu não sei você, mas eu tenho plena consciência de que nenhuma missão que Deus deu ao homem nessa terra é mais nobre e mais árdua do que ser pai. No meu modo de ver, a missão mais nobre, a missão mais árdua que um homem tem nessa terra é ser pai. É ser pai. Porque é mais fácil ter sucesso aí fora, nos portões aí de fora, do que ter êxito no papel da paternidade ou da maternidade. Então você vai ver que tem muitos homens e mulheres que tiveram muito êxito aí fora. Foram pessoas bem-sucedidas, foram pessoas que prosperaram, foram pessoas assim que tiveram muitas realizações, muitas consagrações, mas fracassaram no papel de pai. Por isso que ser pai é uma tarefa difícil, é nobre, mas é árdua também. E quando a gente vê na Bíblia Sagrada, quantos homens e mulheres de Deus, eles fizeram coisas grandiosas, eles fizeram coisas gloriosas, eles fizeram coisas tremendas, mas eles fracassaram no tocante à paternidade. Eu posso fazer uma lista para você aqui. Pastor, mas quem na Bíblia fracassou como pai? Abraão fracassou como pai. Isaac, o patriarca, fracassou como pai. Jacó fracassou como pai. Samuel fracassou como pai. Eli fracassou como pai. Ezequias fracassou como pai. E vou dizer mais para você, o homem segundo o coração de Deus, Davi, fracassou como pai. É só você ver a história na Bíblia de Davi e Absalão. Então pessoas que às vezes foram bem-sucedidas aí fora, nos portais aí de fora, são conhecidos como homens e mulheres de sucesso, eles foram um verdadeiro fracasso como pai. Mas eu quero declarar, você não vai ser um pai fracassado em nome de Jesus. Agora, o mundo de hoje, ele oferece muitas oportunidades para os nossos filhos.
Hoje, os nossos filhos, eles têm oportunidade como talvez nenhum de nós tivemos. Nossos filhos hoje, eles têm mais acesso ao conhecimento, mais acesso à informação, eles têm maior facilidade de fazer as coisas, mas esse mundo, ao mesmo tempo que para os nossos filhos, eles oferecem assim oportunidades, esse mundo de hoje também é muito perigoso. É um mundo de oportunidades, e graças a Deus por elas, mas também ao mesmo tempo é um mundo perigosíssimo. É um mundo hoje que tem pouca interação familiar. É um mundo hoje que os pais não têm tanto tempo com os filhos como antigamente. É um mundo hoje que temos muito pais ausentes. Por isso que uma coisa que a pastora Miriam pregou aqui há alguns anos atrás, que eu recomendo para vocês, é o poder da mesa. Lembra quando você pregou o poder da mesa? O poder da mesa é o seguinte: é todos os dias você ter um momento na mesa com seus filhos. Por quê? Porque hoje nesse mundo corrido, esse mundo apressado, esse mundo estressado, muitas vezes a gente passa o dia inteiro e nós nem olhamos para a cara dos nossos filhos. Não há interação, não há comunicação. E nossos filhos, deixa eu falar para vocês, pais e mães, nossos filhos hoje estão expostos a muitas vozes. Existem muitas janelas de oportunidades, existem muitas vozes por aí, existe muita coisa, e os nossos filhos estão em perigo por causa dessas vozes. Quantos de nós hoje não temos os filhos aqui na igreja hoje servindo ao Senhor? Quantos de nós também, nossos filhos estão indo a passos largos para o mundo do pecado? Mas hoje eu queria compartilhar com você alguns princípios da palavra de Deus, e eu queria que essa pregação ela tivesse duas perspectivas. Primeiro, o papel dos filhos em relação aos pais, e depois o papel dos pais em relação aos filhos. Quantos estão comigo ainda? Dá um glória a Deus aí. Então, primeiramente, vamos começar com o papel dos filhos em relação aos pais. Primeira parte, se você puder ler em Colossenses capítulo 3, verso 20. Papel dos filhos em relação aos pais. Vamos lá. Colossenses 3:20 vai dizer assim: filhos, quantos filhos nós temos aqui? Amém. Obedeça aos vossos pais em tudo, pois isso agrada a Deus. Então vamos começar com relação do papel dos filhos em relação aos pais. Primeiro papel dos filhos, segundo a Bíblia Sagrada, você crê que a Bíblia Sagrada é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é o que Deus planejou para a família? Você crê nisso? Primeiro papel dos filhos em relação aos pais é: obedeçam. Obedeçam. É interessante que, em primeiro lugar, obedecer aqui não é se você sentir. Obedecer aqui, no grego, está no imperativo, ou seja, significa que é uma ordem. A vontade de Deus é que os filhos obedeçam aos vossos pais. Ou seja, não é uma opção em obedecer. Ou seja, eu não obedeço só quando eu acho legal. Ou seja, eu não só obedeço quando é agradável. Ou seja, eu não obedeço quando eu concordo. A palavra é uma ordem. Filhos, obedeça e pronto. É uma ordem. Então, desobedecer pai e mãe, quando um filho desobedece pai e mãe, de alguma maneira ele está desobedecendo o próprio Deus, que estabeleceu esse mandamento. Desonrar o pai e mãe é ir contra a autoridade que Deus colocou sobre os filhos. Sim ou não, irmãos? Então a primeira coisa que os filhos têm que saber, que obedecer é uma ordem, está no imperativo. Gostando ou não, concordando ou não, o pai falou, obedeçam. Quantos aqui eram filhos desobedientes? Levanta a mão. Olha minha mão levantada aqui. Mas você agora está aprendendo que tem que obedecer.
A segunda coisa que Paulo fala aqui, em Colossenses, a primeira que é uma ordem, está no imperativo. A segunda que ele fala é que essa ordem é abrangente. Olha só, filhos, obedeçam aos seus pais em algumas coisas. Vocês estão aí ainda ou não? Vocês estão aí? Filhos, obedeçam aos pais em algumas coisas, é assim ou não? Filhos, obedeçam aos vossos pais em tudo. Tudo. Tudo é muito. Tudo não é pouca coisa não. Essa obediência não é para algumas coisas. Não é só quando for agradável, não é quando eu não concordar. É em tudo. Essa obediência, ela tem um resultado. Por quê? Quando você obedece o seu pai e a sua mãe em tudo, a Bíblia vai dizer no finalzinho, ó, filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Em outra tradução diz assim, é agradável ao Senhor. Quando você, filho, obedece o seu pai, o Senhor fica feliz. Quantos querem agradar a Deus? Diga aí um glória a Deus aí. Aleluia. Então, às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu acordo de manhã, eu quero agradar a Deus, pastor. Eu falei, então obedece ao pai. Agora não tem como você agradar a Deus desobedecendo os seus pais. Aí a pergunta que os filhos, porque os filhos hoje eles são questionadores. A pergunta que surge é, por que, pastor, os filhos devem obedecer aos vossos pais? A resposta é muito simples. Efésios 1, quando diz filhos, obedeçam a vossos pais, em primeiro lugar, essa é uma lei da própria natureza. A própria lei da natureza, da consciência, em qualquer geração, em qualquer lugar do mundo, ao longo de todas as gerações na história, é natural que os filhos obedeçam seus pais. Você pode ver isso até no mundo animal. Os filhos, o que eles fazem? Obedecem, sim ou não? Então, o primeiro motivo que nós temos por que nós devemos obedecer? Porque é natural, obedecer à autoridade instituída por Deus é natural. A Bíblia diz assim, olha só, o quarto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, primeiro eu obedeço porque é natural da vida, da existência, no longo da história, está estabelecido isso na consciência do ser. Segundo, que Deus ordenou. E Deus fala assim, você quer viver uma vida longa? Quem quer viver uma vida longa aqui? Obedeça ao seu pai. Obedeça ao seu pai. Agora, tem uma palavrinha que é mais do que obedecer. A Bíblia diz que nós devemos mais do que obedecer. Porque às vezes o cara obedece por fora, mas por dentro ele quer desobedecer. Sim ou não? Tem uma palavrinha que a Bíblia diz aqui no quarto mandamento, que é honrar. Obedecer, você vai lá, obedece. É que nem trazer o dízimo aqui. Alguns obedecem, mas traz aqui chorando. Obedeceu, mas não com alegria. Honrar é diferente. Honrar é mais do que obedecer. Há muitos filhos que obedecem os pais, mas obedecem por quê? Por medo. Eu mesmo, durante muito tempo da minha vida, eu obedecia meu pai. Mas sabe por que eu obedecia? Medo de levar uma surra. Quantos aqui obedeciam o pai com medo de levar uma surra? Isso mesmo. Ou obedece ou é paulada na moleira. Há muitos filhos que obedecem ao pai por legalismo, porque é um padrão da família. Há muitos filhos que obedecem ao pai por interesse financeiro. O velho é cheio da grana, e se eu obedecer ele vai facilitar a minha vida. Há muitos filhos que obedecem o pai apenas por causa da herança. O velho tem uma casinha boa aí, vamos obedecer, porque pode ser que na hora de dividir os bens ele vê a minha parte.
Mas a Bíblia Sagrada, ela diz que nós devemos ir além disso, filhos. Que nós devemos honrar os nossos pais. É interessante que na Bíblia Sagrada há um exemplo muito assim, estereotipado, de alguém que obedecia o pai apenas por legalismo, que era o irmão do filho pródigo. Você vê, o irmão do filho pródigo, ele estava na casa do pai, ele obedecia o pai, ele cumpria as regras do pai, mas ele não honrava o pai, porque ele não tinha intimidade com o pai, ele não se deleitava no pai, ele não tinha comunhão com o pai. Na verdade, ele vivia como filho escravo na casa do pai. Agora, a relação que ele tinha com o pai não era uma relação de amor. Por quê? Honrar os pais implica-se em colocar debaixo da autoridade do pai e falar: eu vou obedecer o meu pai incondicionalmente. Não teve nenhum amém, mas eu também não esperava. Agora, o difícil é quando você tem que obedecer um pai que não é cristão. Quando você tem um pai que não é cristão, aí a tarefa é muito difícil. Eu me lembro uma história que eu ouvi no seminário, de um colega de turma. Ele compartilhou a sua experiência. Quando ele teve chamado para ir para o ministério pastoral, o seu pai não era crente. E o seu pai se opôs firmemente. O seu pai, o fato dele querer ir para o seminário e obedecer o chamado de Deus, o seu pai se opôs a ele. Então, ele, como um filho que queria honrar, obedecer o seu pai, mesmo o seu pai não sendo cristão, ele disse assim para o pai dele, eu me lembro, ele disse assim: papai, eu tenho plena consciência de que Deus me chamou para o ministério, mas eu não irei para o seminário até que Deus fale ao seu coração. Olha só, eu vou honrá-lo, eu não vou para o seminário agora, eu não me colocarei à disposição para ir agora, enquanto Deus não falar ao seu coração. Ele entendia que ele deveria, mesmo o pai não sendo cristão, honrar o pai dele. E se Deus estivesse chamando ele para o seminário, Deus abriria a porta. Deus colocaria no coração do pai e moveria o coração do pai, porque o coração do rei está nas mãos de Deus. E aí sabe o que aconteceu? Nessa decisão ele chorou muito, até que um dia um pai se aproximou dele e disse, não crente, ele queria ir para o seminário: meu filho, você pode perceber que agora o meu coração está se inclinando para isso. Eu autorizo você ir para o seminário. E ele foi, se formou e hoje é uma bênção nas mãos de Deus. Deixa eu falar para você, o coração do seu pai está nas mãos de Deus. Se Deus tiver que fazer algo, Ele vai mover o coração do seu pai. Agora, por que a Bíblia ela é tão incisiva em que nós obedeçamos os nossos pais? Porque existem muitos benefícios em obedecer os pais, mas eu separei apenas 2 benefícios em obedecer os pais. O primeiro, lá em Efésios capítulo 6, verso 2, diz assim: honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corras bem. Quando um filho, meus irmãos, obedece um pai, o primeiro benefício que ele tem, ele vai ter uma vida boa aqui na terra, ele vai prosperar, o favor do divino virá sobre ele, ele será uma pessoa abençoada só pelo fato dele ter obedecido o pai. Há uma promessa de Deus. Deus disse assim: honra teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma vida boa. Se você, filho, quer ter uma vida boa, obedeça e honre o seu pai e sua mãe. Segundo benefício que a Bíblia diz, versículo 3 de Efésios 6, diz assim: para que você tenha uma vida longa sobre a terra. Quem quer ter uma vida longa aqui? Quanto que é uma vida longa?
quanto, pastor Alain, uma vida longa? 98? Chega logo a 100. 100 anos. 120? 120? Porque passou daí também, está querendo muito. E com saúde, né? Que também não adianta chegar a 98 e ficar ali andando na cadeira de rodas, né? Dando trabalho para a filha. Eu já falei para o Senhor, Avenita, falei: Senhor, se for para dar trabalho para meus filhos, já me leva antes. 2, 3, 4. Os outros vão querer ficar aí na cadeira de roda, dando trabalho para os filhos. Agora, dê uma promessa de Deus. Você crê na promessa de Deus? Tem gente que fala: pastor, eu não vejo nenhuma promessa na Bíblia. Olha uma aí para você. Honra teu pai e tua mãe, que você vai ter uma vida longa sobre a terra. Você vai ver as pessoas que são seus amigos morrerem antes que você. Porque alguns não honraram e vai antes. Você honrou, aí você vai em muito velório. Olha, esse cara morreu, esse meu amigo morreu, essa minha esposa morreu, esse meu marido morreu. Eu creio que isso aqui é uma promessa de Deus e é uma verdade. Você crê que é uma verdade? É uma promessa de Deus que o filho que obedece aos pais vai viver uma vida longa sobre a terra? E vai prosperar? Você crê nisso? Está na Bíblia. Talvez você não saiba, mas tem muitas pessoas que foram ceifadas, que morreram precocemente, porque não ouviram seus pais. Talvez muitas pessoas lá no céu nós vamos ter surpresa, que pessoas morreram antes e os seus caminhos foram encurtados, porque não honraram seus pais. Eu sei que no atestado de óbito não vai estar lá: morreu porque não obedeceu aos pais. Lá tem que ter alguma coisa: morreu porque teve um problema de doença, foi atropelado. No atestado de óbito está lá: morreu porque não obedeceu aos seus pais. Porque nós humanos, nós temos que colocar essas coisas mesmo. Mas tem pessoas, não acreditem nessa história que só peru que morre na véspera. Tem gente que morre antes. Tem gente que é ceifada antes, não é? Agora nós falamos dos filhos. Agora vai chegar na parte que eu mais estava esperando. Eu falei dos papel dos filhos em relação aos pais. Agora que a coisa vai pegar. É o papel dos pais em relação aos filhos. Essa é a segunda parte, que eu acho que vai ser a mais divertida de todas. Colossenses capítulo 3, verso 21, diz assim: agora é para nós, pais. Quantos pais nós temos aqui nessa manhã? Pais, aqui inclui pais, é pai e mãe, viu? As mulheres não ficam aí: não, isso aí não é comigo hoje não. Deixar claro isso aqui. Não, isso aqui é: pastor, bate no meu marido hoje, bate no meu marido. Não, é para você também. É, para ela também. Está pensando o quê? Aqui não tem moleza para ninguém, nem para minha mãe, nem para meu pai. Segunda parte. Pais e mães. Quantos pais e mães nós temos aqui nessa manhã? O primeiro mandamento que Paulo dá é negativo. Depois eu vou falar da segunda parte, que é o positivo. O primeiro mandamento, que é negativo, é: não irritem os seus filhos. Quantos pais aqui reconhecem que em algum momento você já irritou seu filho? Os que não levantaram a mão são anjos, querubins que estão no nosso meio aqui. Às vezes nós irritamos nossos filhos. E eu vou falar para você aqui 8 coisas que eu faço, que você faz, que irritam nossos filhos. Primeiro, o pai irrita o seu filho quando ele não tem coerência. Quando ele fala para o filho fazer uma coisa e ele mesmo não faz. Aí o bicho pega. Eu me lembro uma vez que eu estava na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Isso foi em 2006.
E nos Estados Unidos tem uma coisa que aqui no Brasil tem pouco ainda, que é o refil de refrigerante. Nos Estados Unidos, você senta numa lanchonete, praticamente todas. Você senta lá, o cara vai enchendo, mas não é um copo desse tamanho não, é um copão 3 vezes maior que esse. E ele vai enchendo o seu copo de refrigerante, principalmente Coca-Cola. Você bebe um pouquinho, ele vem lá e enche de novo. E você vem lá e ele enche de novo. É interessante que eu fui almoçar com o pastor. Geralmente você prega nas igrejas, o pastor te leva para almoçar num bom restaurante. E quando o filho dele foi beber a segunda golada, ele falou, não, isso aí faz mal. Mas ele bebia sem parar. Quer dizer, o pai bebendo, mas o filho não podia porque aquilo faz mal. Agora, o filho fica irritado com o pai quando a palavra do pai não diz o que a vida dele manifesta. Então, quando que um filho fica irritado com o pai? Quando o pai ensina uma coisa e ele pratica outra. Isso chama-se incoerência. Você fala uma coisa e pratica outra. Então, isso irrita um filho. Porque às vezes nós vamos educar os nossos filhos, vamos lá ensinar o ensino bíblico, mas aí a nossa vida não condiz aquilo que nós ensinamos. Então, a primeira coisa que irrita os nossos filhos é a incoerência. Por exemplo, tem pai que é assim, ele é incoerente. Tem pai que é assim, o filho quebra um copo em casa, ele dá uma surra no filho. Mas o filho vai andar com os meninos que usam, aí ele não fala nada. Isso é uma incoerência, uma inversão de valores. Por quê? Quebrar um copo, filho, vai lá e compra outro. Agora, seu filho expostos a má companhias, isso é perigosíssimo. Isso é um pai incoerente. Isso irrita os filhos. Quantos estão comigo ainda aí? Digam glória a Deus. Segunda coisa que irrita um filho, quando ele não tem regras claras de disciplina. Que todo bom pai, presta atenção, ele disciplina o filho. E disciplina, não pense que é espancar o filho. Disciplina é saber, aqui em casa tem regras claras. E se você obedecer essas regras, você vai ser abençoado. E se você desobedecer essas regras, pau na moleira. Pastor, mas isso aí é a lei. Então, com os filhos é a lei. É só com Deus que é a graça. Agora, tem pais que não tem regras claras. Eu estava contando para os pastores, meu pai foi membro dessa igreja até 4 anos, ele faleceu, ele sentava aqui, e meu pai era uma bênção depois que se converteu. Mas antes de se converter, meu pai era difícil. Eu apanhei muito. E algumas vezes eu apanhei porque merecia. Mas tinha vez que eu apanhava e eu não sabia por que eu estava apanhando. O que aconteceu com alguém assim, apanhar do pai? Mas por que eu estou apanhando? Não interessa, você está apanhando porque tem que apanhar. Não tinha explicação. Então, uma casa tem que ter a disciplina clara. Cada um de nós temos uma cultura em nossas casas, sim ou não? Cada um de nós tem uma cultura na nossa casa. Por exemplo, se na sua casa você estabeleceu uma ordem, filho aqui chega no máximo até 10 horas da noite. Você estabeleceu, não estou dizendo que você deve estabelecer. Mas tem casa que tem disciplina. E essas disciplinas, essas regras têm que ser claras. Agora o filho chegar à meia-noite, peraí filho, aqui vai ter as consequências disso. Agora, uma boa casa também, de paz, ela tem uma varinha em casa. Eu sei que vocês ouviram aí há uns anos atrás que era proibido dar palmada num filho. Mas a Bíblia exorta para que nós usemos a varinha. Toda família devia ter uma varinha em casa. Então, mas a varinha, porque a Bíblia diz sobre a varinha. A Bíblia diz que, já vou ler um versículo para vocês sobre a varinha. Eu me lembro, quando o meu segundo filho nasceu, que ele está lá no som agora, uma varinha, não era bem pequena não, era um pouquinho grande. Funcionava?
Aí eu falava para ele assim, acho que ele devia ter uns 3, 4 anos. E eu falava, ó, se desobedecer, eu vou usar aquela varinha no seu lombo. E sabe o que ele dizia? Aquela varinha do diabo. Agora, uma casa boa é uma casa que tem regras que vocês estabeleceram juntos. Na minha casa tem regras. E minha mulher, ela cuida bem dessas regras. Que agora esses dias ela tentou botar uma regra, ainda não funcionou, mas vai funcionar. Sujou, lava. Sujou, lava. Eu estou ainda na metade dessa regra, eu estou quase cumprindo. Agora, vocês não acham justo, mulher? O cara vai lá, você lava toda a louça, depois o cara vai lá, suja toda a louça e você que tem que lavar. Não é? Tem que ter regras claras. Pais que educam bem os seus filhos, é claro. Esses dias mesmo, meu filho ia jogar com um pessoal, jogar futebol aí. Gosta de futebol, puxou pro pai. Mas quando ele assiste meu DVD para melhorar a performance dele. E aí, a pastora Miriam é muito piedosa, muito retórica, muito eloquente. Ela falou assim: filho, você conhece esses rapazes que você está indo jogar? Ele falou: mãe, assim como conhecer? Eu falei: deixa eu ser mais claro com você. Eles foram. Que ela é mais piedosa, eu sou mais bruto. Mas você tem que saber, você tem que ter disciplina. Você estabelecer o horário, não pode ser assim. Na sua casa o cara chega às 3 da manhã, com quem estava não sei, quem eram os caras não sei. Porque deixa eu falar uma coisa para você, muitos de nós perdemos nossos filhos, mas ninguém perde o filho do dia para a noite. Não é? Isso aí vai envolvendo, você não vai percebendo, vendo o que ele vai assistindo. Então, uma casa que não tem regras também irrita os filhos. Uma terceira coisa que pai irrita o filho é quando não há diálogo e nem conversa. Quando o pai não tem diálogo com o filho, irrita ele. Porque na vida, irmãos, nós vamos ter vitórias, nós vamos ter fracassos. E nós temos uma família para compartilhar tanto as vitórias como os fracassos. Por isso essa mensagem que a pastora Miriam pregou há muito tempo atrás, sobre o poder da mesa. A mesa é um lugar apropriado para você conversar com seus filhos. E aí, filho, como é que está fazendo? E lá seu emprego, como é que está indo? E o futebol, como é que foi? E as brincadeiras, como é que foi? E aí? Então, a mesa é muito importante. Se você não pode ter a mesa no almoço, tenha no jantar. Se não puder ter no jantar, tenha pelo menos 2 vezes, 3 vezes por semana. Mas é importante uma hora, você como pai, sentar ali com a família e conversar. Olhar bem nos olhos do seu filho e ter uma conversa com ele. Porque às vezes, pela conversa que você tem com ele, você já percebe que ele está indo para o caminho errado. E aí é o lugar de você corrigi-lo. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Uma quarta coisa que irrita os filhos, o pai irrita o filho, quando o pai não tem tempo para o filho. Tem pai, deixa eu falar para você, tem pai que ele tem tempo para tudo e todos. Tem pai que ele arruma tempo para tudo e para tudo, menos para sentar, beber e comer com seus filhos, ouvir os filhos, socorrer os filhos, ver as necessidades do filho, o que você pode ajudar o seu filho. Então é através do diálogo. Através do diálogo. Às vezes seu filho vai pegar um Uber para ir num lugar, você poderia levá-lo, mas não é levar só por levá-lo. Eu quero conversar com meu filho. Eu quero saber para onde ele está indo, com quem ele está andando, qual é o lugar, qual é o ambiente. Isso é importante, você conversar todos os dias com o seu filho. Quantos entendem que eu estou falando? Dê uma glória a Deus aqui. Uma quinta coisa que irrita os filhos, que o pai irrita o filho, é quando o pai compara um filho com o outro. Esse é um problema. Por quê? Porque às vezes você teve muitos irmãos, sim ou não? Eu fui criado numa casa que nós éramos 4 homens e uma mulher. 4 homens e uma mulher. É interessante que eu tive o azar
que eu sou o segundo. O meu filho, o meu irmão mais velho, o cara tem uma mente genial. Qualquer coisa que você falar para consertar, ele conserta. Ele era o MacGyver, lembra do MacGyver? Que consertava tudo, era o MacGyver. Você falava, quebrou o relógio, ele desmontava o relógio e montava. Quebrou o chuveiro, ele ia lá, arrumava. A torneira, ele arrumava. O cara sabia tudo. E eu sempre fui meio burro. Por que você não é inteligente que nem ele? Mas eu não era mesmo. Porque Deus não cria duas pessoas iguais. Cada pessoa é singular nesse mundo. Cada pessoa tem o seu próprio temperamento, sua própria personalidade, seus próprios talentos, suas próprias aptidões, o seu próprio jeito de ser. Só que eu tive um problema sério na minha infância, porque a minha autoestima foi lá, baixou, porque eu sempre me considerava um burrão. Quando eu ia fazer uma prova, burro desse aqui vai dar o quê? Sempre, porque isso vai formando o quê? A sua autoestima. E eu sempre achava que os outros eram mais inteligentes do que eu. Eu achava, eu não tinha. E meu pai, infelizmente, porque ele não tinha esse conhecimento, ele queria que eu fosse igual ao meu irmão. Então quando um pai compara o filho com o outro, isso deixa o filho irritado. Mas nós como pais agora, iluminados pelo Espírito Santo, nós temos que saber que cada filho tem uma missão, cada filho tem uma vocação, cada filho tem uma aptidão, e a gente tem que ajudá-los dentro desse processo de o dom que ele recebeu de Deus, da missão, da vocação que de Deus ele recebeu. Agora, às vezes, tem pai que não se realizam e eles querem que o filho realize o sonho dele. Mas o filho não está aqui para realizar os nossos sonhos. Os filhos estão aqui para realizar os sonhos deles em Deus. Aleluia! Então, tem pai que queria ser alguém e não pôde ser. Agora fala, mas meu filho vai ser. Eu fui um jogador ruim pra caramba, meu filho vai ser um bom jogador. Mas às vezes o cara não foi criado para isso. Deus não criou ele para isso. Por isso, você como pai, deixa eu falar uma coisa importante para você. Você tem que observar bem o seu filho, olhar ele, descobrir a vocação dele, as aptidões dele e ajudá-lo nesse processo. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus. Você vê, o pai de Davi, Jessé, ele tinha um menino de ouro embaixo das barbas dele. Ele tinha alguém importante que tinha um coração para Deus debaixo da barba dele. E teve que vir um profeta de outra cidade para reconhecer Davi, porque o pai mesmo não reconheceu. O pai não deixou ele nem para o jantar que viria o profeta, porque desvalorizava o filho. Às vezes você tem alguém precioso aí na sua família, que Deus vai usar poderosamente, que tem uma carreira maravilhosa, mas você quer que ele seja um outro. Por isso que eu vou falar uma coisa para você. Tem muitas igrejas que o pastor é o filho do pastor que morreu, que não vai para frente. Por quê? Porque às vezes esse filho não tinha um chamado pastoral. E às vezes a família, como vem de uma dinastia pastoral, fala, não, você é meu filho, você agora vai ter que ser pastor. Eu me lembro quando meu filho nasceu em 2004, ele era pequenininho, veio um pastor de Santo André numa conferência nossa, e quando ele viu meu filho pequeno, ele falou, Silvio Galli, olha o seu sucessor. Maluco. Eu não sei quais são as aptidões dele, qual é o chamado de Deus para a vida dele, qual é a vocação dele, o que Deus tem na vida dele, eu vou falar que ele vai ser meu sucessor? Mas tem igreja que empurra isso goela abaixo. Por isso que tem um monte de igreja que não vai para frente. Porque o cara que deveria ser um advogado, um engenheiro, um médico, está lá na frente da igreja, mas está lá contrariado. Ele está pregando lá, mas ele queria fazer uma cirurgia. Por isso eu tenho 2 filhos aqui, ó, a Thalita aqui, o Davi ali. Pergunta para eles quando eu falei que eles iam ser pastores. Quando? Eu falei alguma vez para você ser pastor? Nunca. Para ele, falei para ser pastor? Nunca. Estou dizendo que não deva ser. Se Deus tiver isso para eles, eles podem ser, mas até hoje, pelo que eu percebi, eles vão seguir outra linha, outra carreira. Mas eu poderia falar, é pastora, é isso aqui, vai ter que ser. Agora tem pai que fica fazendo isso. Filho, pai, a sua obrigação não é definir o chamado do seu filho, a sua obrigação é observar o seu filho.
Qual é a área que ele se dá bem, as inclinações que ele se dá bem, as aptidões que ele vai dar bem, o que queima o coração dele. E aí você ajuda ele dentro desse propósito. Quantos estão comigo ainda? Digam glória a Deus. Por isso, diga para alguém que está do seu lado: nunca compare um filho com outro. Ei, não compare. Na minha casa eu nunca comparei. Não compara um filho com outro. Eu tento observar as aptidões e os dons e ajudá-lo, dar suporte para que eles sigam a carreira deles. Porque meus filhos não têm que realizar os meus sonhos, eles têm que realizar os sonhos que Deus tem para eles. Quantos estão comigo ainda? Digam glória a Deus aí. Quando um pai irrita o filho, eu vou passar um pouquinho do horário aí. Sem pressa não, né? Pai irrita o filho quando os pais, essa é forte, são permissivos demais. Deixa eu falar para você, nenhum filho espera que o pai seja permissivo. Porque muitas vezes o pai é duro demais. Tem pai que é duro, mas tem pai também que é muito permissivo. Esse desequilíbrio, ele é muito perigoso. Porque às vezes nós somos rigorosos demais, mas também nós somos permissivos demais. Por isso que nós precisamos encontrar aí, que não é fácil, o ponto de equilíbrio e negociar o que é negociável e não negociar o que é inegociável. Tem coisas que não abro mão. Por exemplo, meus filhos, eles estão aqui na igreja, mas eu nunca negociei o valor do culto para eles. Nunca negociei. Domingo é o dia do Senhor. Domingo vocês estão conosco lá na igreja. Agora, depois que eles casarem, é uma decisão deles. Mas quando eles estiverem debaixo do nosso teto, domingo é dia do Senhor. Eu achei legal, meu filho, até aconteceu recentemente. Ele joga bem, viu? Bom jogador. Ele joga bem. Igual o pai é difícil, né? Mas joga bem. Agora tá jogando mais, né? Também. Agora joga mais, mas quando eu era a idade dele, vamos lá. Mas eu achei legal que ele tá fazendo uma faculdade em São Caetano. E aí a meninada lá foi marcar os jogos de domingo. E ele é um bom jogador. Precisam dele lá. Mas ele já avisou: domingo eu não jogo. Domingo é o dia do Senhor. Você está passando um valor para os seus filhos. Agora aqui na igreja é bom que eu saiba. Uma vez a pastora Miriam foi visitar uma líder aqui da igreja que não estava vindo no culto. Aí a pastora Miriam falou para ela: por que você não está vindo mais no culto? Ela falou: é que meus filhos não querem ir para o culto e eu fico em casa com eles. Eu estou falando de uma líder, não estou falando de ovelhinha nova convertida, não. Ela não vinha no culto porque os filhos queriam ficar em casa. Aí ela para ficar junto com eles, ficava em casa. Quer dizer, quem está mandando nessa casa agora? Os filhos. Agora os filhos não podem mandar em casa. Você foi pai para ser autoridade dessa casa. Filho, é o seguinte: domingo lá é culto. Ou é culto ou é culto. Se não, quer ver, vocês não vão gostar que eu vou falar, mas vou falar. Se domingo não é culto, você tem que procurar uma outra casa para morar. Eu sabia que vocês não iam gostar, ia fazer essa cara aí. Porque você vai ter que procurar outra casa. Porque eu não vou vir no culto e os meus filhos vão ficar em casa. Então você procura uma outra casa. Pastor, isso não é falta de amor? Não, isso é disciplina. Porque quando o pai vira permissivo, presta atenção. Quando você vira um pai permissivo, não há limite para onde o seu filho vai chegar. Vou dizer uma coisa para você. A maioria dos filhos, presta atenção, não são todos, mas a maioria dos filhos dos pais aqui que não estão na igreja foram de pais permissivos. É verdade que às vezes o pai que é muito duro pode ter um efeito colateral, levar para outro lado. Mas na minha experiência pastoral, os filhos que não estão na igreja, a maioria, não todos, é que os pais foram permissivos. Por isso não seja um pai permissivo.
traga os seus filhos. Você vai para a igreja, lá é o nosso lugar. Nós somos crentes, nós servimos ao Senhor. Deus está em primeiro lugar na nossa vida. E eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Diga glória a Deus. Agora, o pai irrita o filho quando ele também... Sétimo, eu estou terminando, são 8. Quando os filhos não recebem estímulos dos pais. Isso também irrita os filhos. Porque tem pais que não estimulam os filhos. Tem pais que não encorajam os seus filhos. Tem pais que não elogiam os seus filhos. Porque tem filhos que a linguagem dele é amor e palavras de incentivos. Tem gente que a linguagem de amor dele, ele entende que é amado quando você incentiva ele. Uma vez eu estava cometendo um erro com meu filho, quando ele era pequeno, porque ele nem sempre foi um bom jogador. Ele era muito ruim. Chegar ao ponto que quando eu levava ele no clube para jogar, ele era tão ruim, que o pessoal perguntava, é seu filho aquele ali que errou o chute? Eu falava, não, estou lá ajudando a criar tal direitinho. Tanta vergonha que eu passava. Uma vez eu chamei ele no alambrado. Porque ele ficava parado. Ele não ia na bola. Porque qualquer jogador sabe que se a bola não chega em você, você vai de encontro à bola. Qualquer jogador sabe disso. E ele ficava parado, a bola chegar no pé. Aí eu chamei ele no alambrado e falei assim, filho, você pagou ingresso para assistir esse jogo? Ele falou, eu deveria ter pago, pai. Eu falei, você está assistindo? Quem assiste é para pagar. Agora jogador entra em campo é para se doar, para suar. Mas eu percebi que isso aí não estava dando certo. Aí eu mudei. Porque eu ia lá no alambrado, só faltava me dar um ataque cardíaco de ver ele jogar ruim lá. Falei, eu vou ter que elogiar esse menino. Vou ter que estimular ele. Aí mudei a minha estratégia. Ainda ele era ruim. Mas quando ele acertava algumas coisinhas, eu não ficava falando dos erros dele. Eu começava a falar dos acertos dele, que eram poucos. Rapaz, mas você fez aquela jogada, hein? Puxa, ele tinha errado umas 10, mas aquela jogada sua foi boa pra caramba. Quando você aprendeu aqui? Ela assistindo videogame, pai. Continua assistindo então. E fui estimulando ele. Hoje ele é um bom jogador. Mas eu vi que a crítica, porque tem muitos nós, pai, que só critica o filho, que só vê os defeitos do filho. É a mesma coisa do seu filho. Ele chega do colégio, fez uma prova lá e tirou 9. E aí o filho chega em casa feliz. Ele não vê a hora de contar para a mamãe e para o papai. Papai, mamãe, tirei 9. Aí você chega e fala para ele, e por que não foi 10? Porque, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não temos que cobrar resultado dos nossos filhos, mas nós podemos cobrar esforço. Porque performance varia de um para o outro, mas o esforço podemos cobrar igual um do outro. Então, o pai, ele irrita um filho quando ele não estimula. Encoraja o seu filho, estimula ele. Você é um homem de Deus, você vai dar certo na vida. Porque tem pai que fala, do jeito que você vai morar embaixo da ponte, filho. Você vai morar embaixo. Tem pai que fala isso aí. Você vai ser um burro quando crescer. Você não vai ser nada. Talvez você já ouviu isso dos seus pais. E eu também ouvi. Mas nunca faça isso, estimula ele. Seu filho é a imagem de Deus. Tem coisas de Deus na vida dele. Encoraja a ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Encoraja seu filho. Vê as virtudes do seu filho e realce as suas virtudes. Aleluia. Uma sétima coisa que o pai irrita o filho é quando os filhos não recebem, pelo contrário, perdão, é quando os filhos recebem palavras ásperas e agressão física dos pais. Quantos aqui, quando era pequeno, recebia palavras ásperas e agressões físicas? Só esses? O resto ninguém levou chapada nas costas? A Bíblia Sagrada, ela vai dizer lá em Provérbios, diz assim: a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda
acalma o furor. Então, uma última coisa, que o pai irrita o filho quando o pai é muito áspero e traz sempre palavras ásperas, e quando o pai corrige demais seu filho. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos que disciplinar os nossos filhos. Agora, a disciplina não é só varinha. Disciplina, às vezes, é ademoestar. Ademoestar, segundo a Bíblia Sagrada, é você ter palavras boas com seu filho. Paulo diz assim: não irrite os seus filhos, mas criai-os na ademoestação do Senhor. Então, cabe a nós, meus irmãos, como filhos, como pais, abordar o aspecto positivo também, porque Efésios 6,4 diz assim: pais, não irrite seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução do Senhor. Criai-vos aqui, a palavra no original significa criar no sentido físico, emocional e espiritual. Quando a Bíblia diz assim: criai os nossos filhos na ademoestação, na instrução do Senhor, é o seguinte: nós temos responsabilidades físicas e emocionais também, porque os nossos filhos, eles têm necessidades físicas, mas eles têm também necessidades emocionais. E Paulo está dizendo que nós, como pais, nós devemos ademoestar, encorajar os nossos filhos nesse aspecto também. Agora, a Bíblia nos chama não para irritar os nossos filhos. A Bíblia diz para nós ademoestar, instruir os nossos filhos no temor do Senhor. Deixa eu falar para você, eu concluo com isso. A tarefa de educar filhos é nobre, mas é árdua também. Mas haverá uma recompensa para você que é pai. Uma recompensa nessa terra e no mundo vindouro. Quando você cria os seus filhos na demonstração do Senhor e não irrita os seus filhos vão trazer honra para você. Os seus filhos, você vai ter o privilégio de apontar para as pessoas e falar: esse aqui é meu filho, esse aqui é minha filha. Sábado passado, talvez eu tenha visto uma das piores cenas da minha vida. Sábado passado, domingo aqui eu preguei com muita dificuldade. O que aconteceu? Nós fomos jogar o primeiro jogo do campeonato no Clube Independente. Quando terminou o jogo, teve um dos nossos jogadores que sofreu um ataque cardíaco. E ele morreu ali. Um ataque fulminante. Ele era o nosso técnico, o nosso dirigente, e era jogador também. Acabou o jogo e ele sofreu um ataque cardíaco. Oramos por ele, o SAMU veio e não teve jeito. Infelizmente, nós perdemos um grande irmão em Cristo e um amigo. Só que não é disso que eu quero te falar. Na segunda-feira eu fui no velório dele. Fui lá no velório, aqui no Vale dos Pinheirais. Família toda quebrantada, toda assim desesperada, porque o cara foi para jogar bola e saiu dentro de um caixão. Mas uma coisa que me mexeu muito comigo foi a palavra do filho dele. Na hora da cerimônia fúnebre, teve um pastor amigo nosso que trouxe uma boa palavra, fez o apelo, e o filho levantou a mão e falou: pastor, eu posso falar? E o pastor gentilmente falou: pode falar. Ele abraçou o pai dele no caixão e disse: ele morreu, mas ele me ensinou a ser um homem. Ele morreu, mas ele me levou para Jesus. Ele morreu, mas ele foi um exemplo de vida para mim. Ele morreu, mas eu quero ser como ele foi. Que também aconteça isso na sua vida, em nome de Jesus. Que teus filhos honrem você. Fica de pé, em nome de Jesus Cristo.